Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então ao estudo dos guias de onda, particularmente o guia retangular, nós vamos estudar agora como se dá a propagação dos modos TM, os modos transverso-magnéticos. Então, o que caracteriza o modo TM? O modo TM tem o campo magnético perpendicular ou transversal à direção de propagação. A direção de propagação é Z. Então, Hz é igual a zero, mas esse modo TM ele tem uma componente de campo elétrico não nula na direção de propagação. EZ é diferente de zero. Tá? Como nós já tínhamos visto na aula anterior, cada componente do campo elétrico é uma função de x, y e z, mas como a onda se propaga na direção positiva de z, a variação com z já é conhecida de antemão, e elevado a menos gama z. Então, eu tenho que determinar essa função apenas de x e y. Tá? Partindo de uma das equações que a gente obteve anteriormente, a equação de onda, ela está aqui. Né? De novo, quando eu derivar EZ aqui, ó, em relação a x, esse termo exponencial é uma constante. Quando eu derivar em relação a y, também é uma constante, já que ele é função só de z. Quando eu derivar em relação a z, aí ele não é constante, aí é o primeiro termo que é constante. Tá certo? Então, efetuando aqui as derivadas, eu obtenho essa expressão. Mais uma vez, o fator e elevado a menos gama z aparece em todos os termos. Posso colocar em evidência e passar para o outro lado dividindo. Então, ele se cancela. E mais uma vez, então, o meu problema original, que era um problema 3D, função de x, y e z, se reduziu a um problema 2D. Então, para analisar a propagação nesse caso, eu vou analisar como se dá a distribuição do campo da componente EZ na seção transversal do guia. É isso aqui que eu vou ter que resolver. Tá? É uma equação diferencial parcial, linear, ela está aqui reescrita. Como resolver? A mesma coisa que antes, método de separação de variáveis. Eu vou dizer que a minha função EZ de xy vai ser escrita como produto de uma função só de x por outra só de y. Nós não vamos resolver aqui a equação diferencial, eu vou apresentar a solução. Aqui está a solução. E0 é uma constante. M, nós já sabemos, é o número de semiciclo de variação dos campos ao longo de x. N é o número de semiciclo de variação dos campos ao longo de y. A e B são a largura ao longo de x e b a altura ao longo do y, do guia retangular. Na resolução, que não foi apresentada, essa condição aqui também tem que ser verificada. Então, a constante de propagação, ela guarda uma relação com MN e com as dimensões do guia, e também com o material que preenche o guia. Tá certo? Então, aqui é exatamente igual que a gente já tinha visto anteriormente. Tá? Como o meu EZ de xy eu obtive para obter a função de z completa, eu multiplico pelo fator que eu já tinha obtido anteriormente, e aqui eu tenho, então, a solução da equação diferencial em EZ, dada em termos aqui de x e de y e de z. Tá? Como que eu obtenho as componentes do campo, então? A partir de EZ, está aqui, Hz igual a zero, é um modo TM. E das quatro expressões que me permitiam obter as componentes transversais em termos das componentes longitudinais, as componentes longitudinais são Hz igual a zero e EZ que está aqui, eu obtenho todas as expressões para as componentes de campo no guia retangular, do modo TM. Então, aqui está. Aqui, mais uma vez, uma equação relativamente complicada, tá? Nosso objetivo é interpretar essas equações. Antes de qualquer coisa, eu vou falar sobre a notação, né? É igual. Antes era TEMN, agora é TMMN, tá? MN números naturais. A gente não resolveu a equação diferencial. Será que as equações, a solução obtida, ela obedece às condições de contorno? Bom, ela veio de lá, então ela tem que obedecer. Então, só como verificação, aqui ó, eu tenho EY tem que ser zero na parede da direita, x igual a zero, e na parede da esquerda, x igual a A. Então, EY, aqui está EY, tem que ser zero quando x for zero, seno de 0 é 0, e quando x for A, seno de MP 0. Condição de contorno verificada aqui para EY. Para EX, aqui está EX, tem que ser 0 na parede inferior, y igual a 0, então aqui está EX. Y igual a 0, tem o seno de 0, é 0, está certo. Parede superior, y igual a B. Colocando aqui y igual a b, eu tenho seno de ny também igual a zero. Tem que verificar também, nesse caso,
a condição de contorno para a componente Z. Ela tem que ser 0 nas 4 paredes. Então, para x igual a 0, parede da direita, para x igual a, parede da esquerda, para y igual a 0, parede de baixo, inferior, para y igual a b, parede de cima, a gente verifica claramente, então, que as condições de contorno estão verificadas, tá certo? Agora, aqui tem uma diferença em relação aos modos TE. Nos modos TE, eu podia ter um índice nulo. Não os dois. TE00 era o único modo proibido. Nos modos TM, eu não posso ter nenhum índice nulo. Porque se eu tiver um índice nulo, as condições de contorno não são obedecidas. A condição de contorno é campo elétrico tangencial nulo nas paredes metálicas. Então, o primeiro modo válido TM, o modo de mais baixa ordem, é o TM11. Qualquer zero aqui anularia todas as componentes de campo. Então, a partir dessas equações, eu posso obter a configuração dos campos, correspondentes ao modo TM. Então, aqui eu tenho TM11, TM21, TM22, tá? Lembrando que o M é o número de semiciclos ao longo de X e o N é o número de semiciclos ao longo de Y. As linhas contínuas são linhas de campo elétrico, as linhas tracejadas são linhas de campo magnético, linhas de campo magnético sempre linhas fechadas, linhas de campo elétrico sempre perpendiculares às paredes metálicas. Bom, nós falamos no início que um guia de onda tem uma diferença bem grande em relação às linhas de transmissão. As linhas de transmissão funcionam em qualquer frequência. É verdade que com atenuação grande nas altas frequências. Os guias de onda não. Eles se comportam como filtros passa-baixa. Se eles se comportam... filtros passa-altas. Ele só deixa passar altas frequências. Então, nosso objetivo agora é caracterizar esse tipo de filtro, ou seja, obter as frequências de corte da cavidade do guia de onda retangular. Obtenção das frequências de corte do guia de onda retangular. Então, esse é o objetivo. Nós já tínhamos visto que o campo elétrico apresenta essa equação, qualquer que seja o modo, TE ou TM. Aqui está a variação com XY e aqui a variação com Z. No domínio do tempo, lembrando que isso aqui é fasor, gama aqui é um número complexo, no domínio do tempo, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico o fasor por E elevado a Jωt e tomo a parte real. Já vimos isso várias vezes, tá certo? O que é gama? Na resolução das EDPs, usando o método de separação de variáveis, tanto para os modos TE quanto para os modos TM, essa condição aqui, ó, ela tinha que ser verificada. Isolando o gama aqui, eu posso escrever o gama dessa maneira. Então, o gama, constante de propagação, que define a propagação no guia de onda, é a raiz quadrada de um primeiro termo aqui, dessa soma, menos ômega ao quadrado mi epsilon. Então, dependendo da frequência de operação, esse segundo termo vai ser maior, menor ou igual a esse primeiro termo, essa soma aqui. Então, nós temos 3 casos possíveis, tá? 3 casos possíveis. No caso 1, que eu chamei de propagação, a frequência ômega, ou a frequência F, 2πf, ômega 2πf, a frequência é suficientemente alta, de maneira que esse segundo termo seja maior do que essa soma aqui. Então, se o segundo termo é maior, eu tenho a raiz quadrada de um número negativo. A raiz quadrada de um número negativo é um número imaginário puro, parte real nula. Então, quando a frequência for suficientemente alta, essa condição se verifique, eu tenho uma constante de propagação imaginária pura, sem atenuação. Certo? O guia sem perda, então, nesse caso, o beta está dado aqui. Se eu tenho beta, posso calcular a velocidade de propagação, posso calcular o comprimento de onda, tá? Voltando aqui para o domínio do tempo, aqui antes era E elevado a menos gama Z, só que o gama agora vale J beta. Tirando aqui a parte real da exponencial complexa, é um cosseno. Então, eu tenho que o meu campo elétrico, função de x, y, z e t, é a distribuição do campo elétrico na seção transversal do guia, XY, vezes um termo correspondente a uma propagação ao longo da direção positiva de Z, do sentido mais Z, varia no tempo e no espaço. Aqui, não tem nenhuma exponencial decrescente, então tem-se uma onda que se propaga sem atenuação ao longo do guia. É um guia sem perda, não tem atenuação, nesse caso aqui, tá certo?
Comprimento de onda é 2π sobre beta, velocidade de propagação é ômega sobre beta. Aqui já acontece uma coisa curiosa. Mesmo que o guia seja preenchido com o meio sem perdas, a velocidade vai depender da frequência. Se uma onda se propagando no ar, a velocidade é sempre c, independentemente da frequência. Mas, dentro do guia, mesmo que o guia seja preenchido com ar, a velocidade vai depender da frequência, porque o beta aqui é uma expressão mais complicada do que de uma onda plana uniforme, por exemplo. Tá? Então, a gente diz que o guia de onda é um meio dispersivo. A velocidade de propagação depende da frequência, mesmo que seja um guia sem perdas. Esse é o caso 1, propagação. No caso 2, a frequência não é suficientemente alta. Então, o segundo termo é menor do que o primeiro. Esse caso aqui eu chamei de onda evanescente. Já vou justificar esse nome evanescente. Não é uma banda gótica ou coisa desse tipo, tá? Evanescer significa desmaiar, se apagar aos poucos. Então, quando a frequência de operação do guia não é suficientemente alta, o segundo termo é menor do que o primeiro. Então, eu tenho a raiz quadrada de um número positivo. A raiz quadrada de um número positivo é um número positivo. Então, nesse caso, gama igual a alfa, parte imaginária nula, beta igual a zero. E é a primeira vez que a gente se depara com esse tipo de situação. Eu tenho uma constante de propagação que é puramente real. Isso é estranho, tá? E o alfa aqui, ó, né, que é a constante de atenuação, é dada, depende da frequência, depende das dimensões, do modo, etc. Tá? Passando para o domínio do tempo, e elevado a menos gama z, onde o gama agora é igual a alfa, e elevado a menos alfa z é real, pode ir lá para fora, e eu tenho só a parte real de e elevado a j ômega t, é cosseno de ômega t, relação de Euler. Então, aqui apareceu uma coisa muito estranha. Nós estamos tratando de um guia sem perdas, e apareceu uma atenuação. A que se deve essa atenuação? Tá? Essa atenuação ela não se deve a perdas, porque o guia não tem perdas, ele é feito com condutor perfeito, preenchido com dielétrico perfeito. Tá? Nesse caso, a gente diz que não há propagação, tá? Porque esse modo, tá? O campo se atenua muito rapidamente com a distância. A gente vai ver que esse valor de alfa aqui é um valor grande. Tá? Então, a atenuação é rápida à medida que a onda penetra no guia. Tá? Então, a onda morre rapidamente, ela se apaga, ela evanece, ela desvanece. Então, é um modo evanescente. E essa forte atenuação, ela não é devida a perdas, mas sim à impossibilidade dos campos de obedecer às condições de contorno na frequência de operação. A frequência de operação não é suficientemente alta. Significa dizer que a onda não cabe dentro do guia, ela não consegue manter campo elétrico tangencial nulo nas paredes. A onda é muito grande, o comprimento de onda dela é grande, ela não cabe no guia. Tá? Ela bate e volta. Certo? Então, na verdade, essa atenuação aqui é uma atenuação devida à reflexão e não devida à perda. Mas tem uma atenuação exponencial mesmo assim. Por que não tem perda? Porque a energia associada às ondas evanescentes é puramente reativa. Se eu fosse escrever a expressão do campo magnético, o campo magnético que teria seno de ômega t. Então, campo elétrico e campo magnético na onda evanescente estão em quadratura de fase, estão defasados de 90 graus. A potência média é nula, tá? Similar ao que acontece com uma onda estacionária. Eu tenho energia puramente reativa. Tá? E tem mais uma coisa aqui, ó. O termo Z e T, eles estão separados, um aparece no cosseno, o outro aparece na exponencial. Dependendo do valor de T, eu tenho o campo nulo por tudo. Se o T varia, o campo varia simultaneamente em todos os pontos de Z. Tá? Então, é uma onda realmente diferente, essa onda evanescente. Então, caso 1, propagação sem atenuação. Caso 2, onda evanescente. E o caso 3 é o limite entre as duas, a transição entre as duas, quando o primeiro termo e o segundo termo são iguais. Esse caso é chamado de corte, a transição. Tá? Isso acontece numa frequência específica, essa igualdade se dá numa frequência específica. Tá? Essa frequência é chamada frequência de corte. Então, o ômega de corte, ou 2π vezes o f de corte. Escrevendo aqui, tá? Nesse caso, constante de propagação é nula, é realmente uma situação de transição. Tá? Então, a frequência, como eu disse, no qual isso ocorre, é isso que eu quero obter aqui, tá? É que esse termo aqui
ômega é 2πfc, igualando, etc. Eu tenho, então, a frequência de corte num guia de onda retangular. Do que depende a frequência de corte num guia de onda retangular? Depende das dimensões do guia A e B, depende do modo considerado MN, cada modo tem a sua própria frequência de corte, tá? E depende das propriedades do material que preenche o guia. O que eu falei aqui vale para qualquer tipo de guia de onda, na verdade. As frequências de corte dependem das dimensões, do material que o preenche e do modo considerado. Para o caso particular de um guia retangular, a equação é essa que está aqui. Vamos ilustrar isso com um exercício. Então, exercício 1. Calcular a frequência de corte dos 8 primeiros modos do guia WR90. É um guia comercial, tá? Existe, então, nomenclatura de guias comerciais, WR90. Esse guia tem dimensões de 2,286 cm, B igual a 1,016 cm. Por que esses números feios? Porque esses guias são dados em polegadas os números são mais bonitinhos, tá? Mas em centímetros fica feio assim. A nomenclatura tem a nomenclatura americana, usa sistema imperial, tá? Esse guia é um guia preenchido com ar. Então eu quero saber a frequência de corte dos 8 primeiros modos desse guia. E uma segunda pergunta é: qual modo ou quais modos podem se propagar na frequência de 10 GHz? Então vamos lá. Primeiro vamos calcular as frequências de corte. Aqui está, é um guia preenchido com ar, então aqui é M0, Y0, aqui eu tenho a largura do guia A, aqui eu tenho a altura do guia B, em metros, tá? Lembrando que esse termo que está aqui na frente é a metade da velocidade da luz, é a metade de C. C é dado em metros por segundo, então aqui eu tenho que colocar em metros e metros, sistema internacional. Tá? Então aqui eu vou atribuir diferentes valores para M e N, até que eu tenha a frequência dos 8 primeiros modos, tá? Então, colocando M igual a 1, N igual a 0, 6,56 GHz, fazendo as contas aqui. Ó. Como tem um zero aqui, ó, isso aqui só pode ser modo TE. Modo TE 20, 13,12 GHz. Modo TE 01, 14,76 GHz. Por que o modo TE 20 aparece antes do 01? É sempre assim? Não, depende. Depende se o A é maior do que o dobro de B ou não, então o 20 pode aparecer, pode ter um valor de frequência de corte maior do que o de 0,1 ou não. Depende das dimensões do guia. 1 pode ser tanto modo TE quanto TM. Eu tenho modo TE11 quanto TM11. Indistintamente, eles têm a mesma frequência de corte. Eles têm configurações diferentes de campo, são modos diferentes, mas a frequência de corte independe se é TE ou TM, depende apenas dos índices M e N. Colocando outros valores aqui, então isso aqui pode colocar aleatoriamente aqui M e N, eu já coloquei na ordem crescente, então eu tenho aqui as primeiras 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que, na verdade, 1 eu tenho 2 modos, 2, 1 eu tenho 2 modos. Então, aqui eu tenho os 8 primeiros modos. O que pede no exercício também? Qual modo pode se propagar na frequência de 10 GHz? O que eu obtive aqui é frequência de corte, frequência a partir da qual o guia permite a propagação da onda, tá? Em 10 GHz é maior do que 6,56, então o modo TE10 pode se propagar. Já o modo TE20 não pode, porque a frequência de corte dele é maior do que a frequência de operação. Então, todos os modos daqui para baixo são modos evanescentes, tá certo? Aqui tem uma representação, facilita bastante a compreensão, tá? Das frequências de corte. Então, para o modo TE10, ele não está apto a se propagar até que a frequência de operação chegue em 6,56. Daqui para frente, ele está apto a se propagar sem atenuação. O modo TE20 só vai conseguir se propagar a partir da frequência de operação de 13,12. TE01, 14,76, etc. Tá? Então, como eu quero que a frequência de operação seja 10 GHz, eu verifico que em 10 GHz, o único modo que existe aqui é o modo vermelhinho, é o TE10, tá certo? Esse modo TE10 é o modo que tem a frequência de corte mais baixa do guia, é chamado de modo dominante. O modo dominante é o modo que tem a frequência de corte mais baixa do guia, tá? Não é o modo que tem, sei lá, máscara preta, chicotinho e roupa preta de couro. Modo dominante porque ele é o primeiro a aparecer, em termos da frequência, tá certo? Como que se projeta um guia de onda?
Na maior parte das aplicações, eu quero que apenas o modo dominante exista, tá? Então, na maior parte das aplicações práticas, as dimensões do guia são projetadas tal que somente o modo dominante se propague na frequência de operação. Então, por que isso? Porque, na verdade, cada modo corresponde a diferentes valores de mn, vai ter a sua própria velocidade de propagação. Então, para que não haja distorção, eu quero que haja dentro do guia de onda um único modo se propagando. Ora, qual que eu vou escolher? Quase sempre o modo que tem a frequência de corte mais baixa. O modo, nesse caso aqui, o modo TE10. Então, aqui ó, eu tenho uma tabelinha que eu peguei de catálogo de fabricante, de a designação dos guias de onda. Aqui estão os guias de onda, com a sua nomenclatura. O guia do nosso exercício é o WR90, tá? As dimensões aqui em polegadas, vocês verifiquem então que as dimensões em polegadas são bonitinhas, né? 0,9 por 0,4 polegadas, quando passa para centímetros fica mais feio. E a faixa de operação que a gente obteve aqui, ó, é a faixa que vai de 6,56 até 13,12. Na verdade, a faixa útil é um pouco menor. Eu nunca trabalho muito próximo das frequências de corte. Por quê? Porque a gente vai ver depois que isso tende a aumentar muito a atenuação. Os guias práticos são com perdas. Então, para que eu tenha uma atenuação pequena, eu sempre deixo uma folga. Nunca trabalho muito próximo das frequências de corte. Então, em vez de a faixa útil ser de 6,56 até 13,12 GHz, seria a faixa teórica, o fabricante me diz que a faixa útil vai de 8,2 até 12,4 GHz. Então, está um pouco longe da frequência de corte aqui, da frequência de corte inferior, para que não aumentar muito a atenuação e também para que não haja nenhum risco de que o modo TE20 consiga se propagar também. Então, é dado sempre uma folga aqui, tá? Uma escolha bastante comum é usar A igual a 2B, largura igual ao dobro da altura. Por que isso? Isso garante uma largura de faixa bem razoável e garante que a atenuação também não vai ser muito grande. A atenuação, a gente vai ver ainda, ela depende também de B. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente termina a análise da propagação do modo TM no guia retangular e também a análise correspondente à frequência de corte, onda evanescente, etc. Então, só para lembrar mais uma vez, a onda evanescente é uma onda que sofre forte atenuação, é uma onda que tem frequência de operação abaixo da frequência de corte do guia. E essa atenuação não se deve à perda, se deve à reflexão. A onda ela não consegue penetrar no guia. Como ela não consegue penetrar, ela vai e volta. Tá certo? Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco mais de detalhe do modo dominante, o modo TE10. Até lá então!